O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 41 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé, na segunda seção, que trata dos símbolos da fé, e no capítulo 1, Creio em Deus Pai. Hoje faremos a leitura dos números 302 a 305. Quinto, Deus realiza o seu projeto, a divina providência. A criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, porém não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em processo de caminhada, in statu vitae, para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Deus conserva e governa com sua providência tudo o que criou. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra e com suavidade governa todas as coisas. Sabedoria, capítulo 8, versículo 1. Pois tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. O testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da divina providência é concreta e direta. Cuida de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Com vigor, os livros sagrados afirmam a soberania absoluta de Deus no curso dos acontecimentos. Nosso Deus está nos céus, realiza tudo quanto quer. Salmo 115, versículo 3. E de Cristo se diz: aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. São muitos os projetos no coração humano, mas é a vontade do Senhor que permanece. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Assim se nota que o Espírito Santo, autor principal da Escritura, atribui algumas ações a Deus, sem mencionar causas segundas. Esta não é uma maneira de falar primitiva, mas uma forma profunda de lembrar o primado de Deus e seu senhorio absoluto sobre a história e o mundo, e de assim educar para a confiança nele. A oração dos Salmos é a grande escola desta confiança. Jesus pede uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades de seus filhos. Portanto, não vivais preocupados, dizendo: que vamos comer? Que vamos beber? Como nos vamos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. O vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33.
Para o comentário adicional do dia de hoje, vamos ouvir uma reflexão do Papa Bento XVI, realizada em um Ângelus no ano de 2011. Papa Bento XVI, Ângelus, Praça de São Pedro, domingo 27 de fevereiro de 2011. O chamado segundo Isaías para confrontar Jerusalém desanimada pelas desventuras, assim se expressa: acaso pode uma mulher esquecer-se do menino que a amamenta, não ter carinho pelo fruto das suas entranhas? Ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. Isaías capítulo 49, versículo 15. Este convite à confiança no amor indefectível de Deus é posto em paralelo com uma página de igual modo sugestiva do Evangelho de Mateus, na qual Jesus exorta os seus discípulos a confiar na providência do Pai Celeste, o qual nutre os pássaros do céu e veste os lírios do campo e conhece todas as nossas necessidades, conforme Mateus capítulo 6, versículos 24 a 34. Assim se expressa o Mestre: não vos preocupeis dizendo: que comeremos nós, que beberemos ou que vestiremos? Os pagãos, esses sim, afadigam-se com tais coisas. Porém o vosso Pai Celeste bem sabe que tendes necessidade de tudo isso. Perante a situação de tantas pessoas, próximas e distantes, que vivem na miséria, este discurso de Jesus poderia parecer pouco realista, ou até evasivo. Na realidade, o Senhor deseja fazer compreender com clareza que não se pode servir a dois senhores, a Deus e a riqueza. Quem crê em Deus, Pai cheio de amor pelos seus filhos, põe em primeiro lugar a busca do seu reino, da sua vontade. Isto é precisamente o contrário do fatalismo ou de um irenismo ingênuo. De fato, a fé na providência não dispensa da luta cansativa por uma vida digna, mas livre da fadiga pelos objetos e do receio do futuro. É claro que este ensinamento de Jesus, mesmo permanecendo sempre verdadeiro e válido para todos, é praticado de modos diversos de acordo com as várias vocações. Um frade franciscano poderá segui-lo de modo mais radical, enquanto um pai de família deverá ter em conta os próprios deveres para com a esposa e os filhos. Contudo, o cristão distingue-se pela absoluta confiança no Pai Celeste, como foi para Jesus. É precisamente a relação com Deus Pai que dá sentido a toda a vida de Cristo, às suas palavras, aos seus gestos de salvação, até a sua paixão, morte e ressurreição. Jesus demonstrou-nos o que significa viver com os pés bem firmes no chão, atentos às situações concretas do próximo e, ao mesmo tempo, tendo sempre o coração no céu, imerso na misericórdia de Deus. À luz da palavra de Deus, convido-vos a invocar a Virgem Maria com o título de Mãe da Divina Providência. A ela confiemos a nossa vida, o caminho da Igreja, as vicissitudes da história. Em particular, invoquemos a sua intercessão para que todos aprendamos a viver segundo um estilo mais simples e sóbrio, na laboriosidade cotidiana e no respeito da criação que Deus confiou à nossa proteção. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!